Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que está me ouvindo. Eu sou Renan Mazei, tenho 22 anos, sou jornalista e cansado de ouvir comentaristas falando um monte de bobagem na televisão, no rádio, na internet. Resolvi criar esse canal para falar um pouco de futebol e principalmente de Palmeiras, né? Não tem como fugir, sou palmeirense, tá aqui a prova, palmeirense. E resolvi falar aqui de futebol, analisar principalmente os jogos e a rotina do Palmeiras, mas nós estamos aqui em época de Copa, né? Então nada mais justo do que falar sobre a Copa no Catar, aí analisar aí cada dia dessa competição, analisar aí os jogos, analisar as seleções nesse primeiro momento. E aí depois que voltar ao futebol brasileiro, o futebol no geral, a gente falar aí sobre o Palmeiras principalmente, né, pré, pós-jogo, enfim, falar no geral aí. E a Copa começou hoje é dia 20/11, né, dia da consciência negra, dia da abertura da Copa no Catar, a primeira Copa aí no país de Oriente Médio, no Oriente Médio, né, e um país muito criticado aí, né, por todas as questões políticas, todas as questões aí de preconceito, mas a verdade é que a Copa começou e não tem que falar de futebol agora, né? E começou com um jogo que muitos diziam aí que é um jogo fraco, né? Duas seleções aí mais desconhecidas do público, a seleção do Catar e a seleção do Equador, que fizeram essa abertura aí. Eu vim falar um pouquinho mais também sobre o jogo, no geral, né? Rolou muitos memes aí, né? Falando da seleção do Catar, que é uma seleção fraca e tudo mais, mas a seleção do Catar, depois que a sede foi dado lá no Catar, né, o sorteio, enfim, né, a seleção do Catar se preparou bastante, não só com a naturalização de jogadores, mas também com preparação, né? Para quem não se lembra, a Catar disputou a Copa América, disputou a última Copa Ouro da CONCACAF e vem crescendo bastante aí a seleção, vem se preparando, né? Tem um técnico aí, o Félix Sanches, um técnico espanhol com características aí de futebol europeu, né? Teve por muito tempo no seu principal clube do Qatar, o Al Sadd, o Xavi, né? Como técnico, Xavi que hoje está em do Barcelona, né? E então uma liga, um país que buscou muito para essa Copa, né? Não só a sua própria seleção, mas também a sua liga, né? E tem nomes interessantes, tem uma seleção interessante, né? O Qatar disputou aí a Copa América de 2019, né? Eu vi um jogo em loco, né? Foi onde até eu ganhei esse cachecol aí, Qatar e Colômbia. E é uma seleção chata, né? É uma boa seleção, não é uma seleção de encher os olhos, mas é uma seleção que sabe fazer aquilo que eles são propostos a fazer. Principalmente pelo seu artilheiro, o Almoezali, né? Que tem quase uma média de 1 gol a cada 2 jogos pela seleção, né? Inclusive, Qatar foi o último campeão da Copa da Ásia, né? Como se fosse uma Copa América, só que lá nos países asiáticos. Ele foi um dos artilheiros, enfim. Tem uma seleção legal. Mas é muito diferente, né? Você jogar uma Copa América, uma Copa da Ásia, a Copa Ouro, e disputar uma Copa do Mundo no seu país, né? Onde a responsabilidade é sua, né? Então é muito complicado. E a gente viu em campo uma seleção com muito medo, né? O que parecia uma seleção com muito medo, sentindo a pressão de estar disputando a sua primeira Copa do Mundo, com o peso de ser na sua casa, né? Ter a torcida toda ali, pelo menos grande parte, te apoiando, né? Então, realmente foi um momento histórico para o país, para a seleção, então era de se esperar que isso acontecesse. Mas acho que o mérito maior fica, sem dúvida, com a seleção do Equador, né? Que pouco se fala, né? A gente tem aí o costume de falar mais das seleções grandes, né? Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, enfim. E acaba deixando um pouco de lado as seleções intermediárias, né? Mas a seleção do Equador é uma das seleções, assim, que tem valores muito bons individuais, né? Você pega aí a defesa, por exemplo, você tem jogadores aí muito bons, né? O Estupinhan, lateral esquerdo, que foi campeão com o Villarreal da da Europa League. Você tem o Hincapié, que vem pegando seu espaço lá no Eintracht Frankfurt. Você tem o Ângelo Preciado, que dispensa comentários, né? Era cotado para vários times brasileiros, mas acabou indo lá para futebol belga, né? E
O próprio Moisés Caicedo, cabeça de área, que é um volante assim muito promissor, surgiu muito bem aqui no Independente Del Valle e hoje é titular absoluto do Brighton na Inglaterra, né? Então, a gente sabe como a liga inglesa é difícil, bem disputada, então você vê o nível, né? E o ataque, né, que tem o Gonçalo Plata, que é jogador há muito tempo aí no futebol espanhol, o Ener Valencia, que fez os 2 gols, não dispensa comentários também, atacante extremamente conhecido aí do futebol europeu. Então, é uma seleção que tem bons valores individuais. Claro que perto de outras seleções, né, mais badaladas, mesmo essas intermediárias, como Croácia e Dinamarca, ela acaba ficando menos cotada. Até pela questão do grupo, né? A gente tem um grupo A onde a Holanda é favoritaça e a segunda vaga, que seria aí, né, mais certa, de Senegal, né? Agora com o desfalque do Mané, a seleção equatoriana vê aí com bons olhos até chegar à segunda fase, né? Uma seleção muito bem treinada e no jogo de hoje a gente viu isso. Foi um começo de jogo muito rápido, o Qatar atacando, depois a seleção equatoriana controlou principalmente o meio campo, que foi a grande chave, né, dessa primeira vitória aí da Copa. Principalmente com o Moisés Caicedo fazendo um jogo mais discreto, né? Ele não precisa se apresentar tanto, né? Ele controla ali o meio campo. E principalmente com o Ener Valencia, artilheiro aí, 5 gols em 4 jogos de Copa do Mundo, assim, números fenomenais. E a seleção do Equador dominou o jogo desde o começo, foi um domínio total. Percebeu a fragilidade emocional, principalmente, que a seleção do Qatar, além de técnica, né, claro, a gente sabe, mas principalmente a deficiência mental que estava passando a seleção do Qatar, né? É muito difícil você chegar estreando numa Copa na sua casa, toda aquela pressão. E a seleção sentiu, logo no começo já saiu o gol do Ener, que foi invalidado, né? Mas se viu o goleiro saindo mal, a defesa perdida, então realmente sentiu, né? E a seleção do Equador percebeu, uma seleção mais experiente, tem jogadores que jogam aí no futebol europeu, né? Que tem muito destaque nos seus times, foi lá e tomou conta da partida, né? Tomou conta, fez o gol que foi anulado, depois logo na sequência teve o lance do pênalti, saiu o gol, depois de 15 minutos teve o segundo gol do Ener Valencia, uma bela cabeçada. E a seleção do Equador só não fez mais porque não conseguiu, assim, chegar até o gol assim com tanto mais perigo, né? Os 2 goleiros pouco trabalharam, né? Inclusive o goleiro do Qatar aí também não teve nenhuma defesaça, assim, né? Já no segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. A seleção do Qatar melhorou, principalmente no seu meio campo, onde vinha tendo problemas, né? Na construção, reteu mais a bola, soube trabalhar bem, né? A linha de 5 de defesa do Qatar estava dando problema, não estava conseguindo sair os 2 alas, né? Para ajudar os meio-campistas. O segundo tempo melhorou um pouquinho mais isso, mas muito abaixo, né? A deficiência técnica e também o nervosismo, né, de uma estreia pesaram bastante. O Equador segurou, dominou, não se expôs, conseguiu manter o resultado aí até o final do jogo e venceu por 2-0. E aí vem a questão, o que esperar desse grupo A? O que esperar do Qatar e do Equador? Do Qatar, a gente espera, eu espero pelo menos que a equipe perca um pouco desse receio de estreia, né? Desse nervosismo, se solte mais, porque é uma seleção que a gente se acostumou, eu pelo menos, de ver aí, uma seleção que sabe jogar, claro, tem as suas deficiências, é normal, não é um país, né, do futebol, mas que sabe jogar, e hoje não mostrou isso, né? Mostrou muita dificuldade de criação, muita dificuldade de marcação, muita dificuldade de tudo. Só para vocês terem noção, o Qatar esse ano fez 6 amistosos, né, e só perdeu um, perdeu para o Canadá no último jogo aí antes da Copa, mas empatou com seleções fortes, tipo a Eslovênia, que é uma seleção boa até, né, da Europa, uma seleção aí de média para baixo, mas que, né, uma boa seleção, venceu Honduras, empatou com a Jamaica, seleções aí, né, de médio porte, digamos assim. Então a gente espera mais da seleção qatari, né, espera mais. A gente não vou também ser hipócrita e falar, espero que o Qatar passe, espero que o Qatar ganhe da Holanda, não. Mas eu espero mais, espero ver uma equipe que melhor toque a bola, como é característica do técnico Félix Sanches, né? Que toque melhor a bola, que se proteja melhor no campo de defesa. Espero ver mais do Almoez Ali, né? Que é o artilheiro da equipe, que é um bom centroavante, se posiciona bem, é alto, né? Tem as pernas largas. Então eu espero que pelo menos mostre a que veio, né? Mostre que é um país que está se desenvolvendo bastante aí pro futebol. Já do Equador,
eu espero uma seleção que brigue aí pela segunda vaga, né? A seleção de Senegal sentiu bastante não está com seu principal nome, né, que é o Sadio Mané. Então a gente espera que talvez o jogo de Senegal e Equador seja uma final antecipada desse grupo, né? Imagino que a Holanda passe com tranquilidade, né? A gente vai ver amanhã, na partida de amanhã. Mas acredito eu que vai disputar a segunda vaga aí Senegal e Equador. Então o jogo entre os dois seria praticamente uma final aí, né? É o que a gente espera, né? Mas da seleção equatoriana eu espero que continue jogando dessa forma, jogou muito bem, fez uma boa partida, controlou bem o jogo. Se quisesse, poderia ter feito mais gols, mas quando percebeu que não havia necessidade, que o Qatar não estava né, entrando tanto na área, não estava finalizando, decidiu segurar. Então vamos ver contra uma seleção que ataque mais, como que a defesa equatoriana vai lidar, né? Porque pegou uma equipe frágil, né? Nas próximas rodadas tem aí 2 boas seleções, né, pela frente. Vamos ver como que vai se sair. E essa é o que eu espero para essa primeira rodada. Amanhã tem jogos interessantes, tem o fechamento dessa primeira rodada do grupo A e B. E vamos ver amanhã o que a gente vai ter aí para falar sobre a Copa. Em relação ao clima da Copa, né? Eu acho que o clima melhorou bastante. Imaginava que o clima não estava tão legal para a Copa, né? Não é um país muito bacana para se trazer uma Copa do Mundo, né? É um país aí que tem diversos problemas de diversidade, então é um país questionável, mas o clima ficou legal, acho que a abertura foi bem legal, o clima ficou bem legal, apesar de não poder cerveja no estádio, mas o clima ficou legal, ficou bom, e tem tudo para melhorar, e amanhã realmente começa, né? Hoje foi só uma abertura, amanhã realmente começa a Copa, e aí amanhã eu vou trazer mais informações aí também, comentar os 3 jogos do dia, e é isso, por hoje é só. Vim aqui dizer então que nesse primeiro momento aqui eu vou falar sobre a Copa do Mundo, né? E também algum vídeo ou outro aí comentando alguma coisa mais importante sobre o Palmeiras, mas no geral falando aqui da Copa nesse mês de novembro e dezembro. E quando os jogos voltarem, quando tiver aí a volta dos times brasileiros, enfim, comentar aí sobre o Palmeiras, que vai ter muita coisa para comentar também, tenho certeza. E é isso, pessoal. É um comentário aqui de um jornalista, um cara que, porra, pelo menos 12 anos aí vendo futebol, respirando futebol. E espero que seja aí mais gostoso, mais legal do que ver aqueles caras engessados na televisão ou falando um monte de besteira que a gente já está acostumado a ver, né? O canal de um torcedor que ama seu clube, que ama futebol. Então, espero que todo mundo goste. Beleza? Um abraço.